Queria saudar a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Para quem não sabe, eu sou acadêmica do curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão. E esse GTV se trata de um projeto da nossa disciplina de Fórum de Desenvolvimento. É um projeto de extensão que consiste em nós, acadêmicos, trazermos um pouco do conhecimento adquirido durante a disciplina, que tem relevância social, para ser debatido com vocês, ou seja, trazer um pouco da academia para o meio social, para a nossa sociedade. E junto com os meus colegas Eduardo, Eugênio e Rebeca, ficamos responsáveis por explanar o assunto trazido pela medida provisória número 936 de 2020, que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Por meio desse vídeo, a gente vai falar um pouco dos objetivos, as hipóteses das aplicações, os atores sociais e tentar esclarecer de alguma forma algumas dúvidas. Bom, a MP ela é de autoria do Presidente da República e ela tem a sua aplicação durante o estado de calamidade que foi instituído pelo decreto número 6 de março de 2020, o decreto-lei número 6 de março de 2020. Bom, essa medida provisória ela tem como principal objetivo preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto social decorrente das consequências desse estado de calamidade pública e de emergência na saúde pública. O programa tem como medida o pagamento do benefício emergencial da manutenção do emprego e da renda, a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário e a suspensão do contrato de trabalho. Desta forma, reconhece a garantia provisória no emprego ao empregado que esteja recebendo esse benefício. No caso de redução proporcional da jornada de trabalho e do salário, prevê a possibilidade de ocorrer por meio da negociação coletiva, ou seja, com a participação dos sindicatos. Também estabelece as hipóteses em que as medidas do programa serão implementadas por meio de acordo individual, ou seja, o empregado e o empregador, ou de negociação coletiva, com a participação do sindicato. Vale ressaltar que o órgão de controle, o órgão competente, é o Ministério da Economia, cabendo a ele a execução, o monitoramento, a avaliação do programa e as possíveis edições de normas complementares para que haja a sua execução. E agora, para falar um pouco mais sobre os atores sociais, eu passo a palavra para a Duda e ela vai falar um pouquinho para vocês. Bom, eu vou começar falando, dos atores sociais. Quem são esses atores sociais do benefício emergencial de emprego e renda? Bom, em regra, a empresa, e o empregado, que fazem acordos individuais. Essa é a regra. Há algumas exceções. Há casos em que é obrigatório a participação do sindicato nesses acordos. Que casos são esses? Os funcionários que recebem mais de 3 salários mínimos, os funcionários que recebem 2 vezes menos o teto do RGPS, do Regime de Previdência Social, é obrigatória essa participação do sindicato, assim como também renegociações, de acordos ou convenções coletivas anteriores e em acordos em que tem percentuais menores, de jornada de trabalho dos que estão previstos em lei, que, se eu não me engano, estão no artigo 7º, parágrafo 3º, da MP 963, da medida provisória 963. Agora eu vou falar um pouco sobre a decisão liminar 6.373, que foi decidida pelo ministro Ricardo Lewandowski e foi proposta pelo Partido Rede de Sustentabilidade. O ministro Ricardo Lewandowski decidiu pela obrigatoriedade da participação do sindicato, da obrigatoriedade à informação dos acordos individuais ao sindicato. Até aí não inovou, a MP 963, porém ele traz de validade. O sindicato tem 8 dias para se manifestar, sobre esses acordos. Caso ele não se manifeste, pode seguir com o acordo individual normal. Então isso foi mais que uma forma de burocratizar, esses acordos. E, inclusive, a decisão já foi revogada. Bom, eu irei falar sobre uma das hipóteses trazidas pela MP 936 com o intuito de amenizar a situação das empresas, com esse estado de calamidade, com a pandemia do coronavírus.
coronavírus, e preservar o emprego do trabalhador, que é a redução proporcional da jornada de trabalho e salário, né? O que seria? Seria a possibilidade do patrão reduzir a carga horária de seus empregados e salário, né? Que tem que ser mediante um acordo por escrito, que pode ser também individual ou coletivo, né? Vale lembrar que para os trabalhadores que ganham entre 3.135 e 12.202,12 centavos, estes terão que ser de forma obrigatoriamente através de sindicatos, né? Ou seja, através de acordos. Porém, né, eles têm a possibilidade de negociar a porcentagem, respeitando sempre o mínimo, que é de 25%, certo? O governo irá pagar a outra porcentagem, né, só que o governo terá como base de cálculo a parcela do seguro-desemprego que caberia para aquele funcionário, né? Ou seja, respeitando sempre os seus 3 últimos salários e a sua hora salário, né? Ou seja, se um empregado que ganha R$3.000 e teve 25% da sua jornada de trabalho reduzido em seu salário, e o patrão irá pagar 75% de seu salário e o governo irá pagar os outros 25%, só que em cima da base de cálculo da parcela do seguro-desemprego que caberia para ele, que no caso seria 1.800 e alguma coisa, né? Nós sabemos que a base de cálculo da parcela do seguro-desemprego é aproximadamente de um salário mínimo até R$1.800, e ele receberia 25%, né, como a título de benefício emergencial do governo, e os 75% a título em cima do salário dele, que ele ganhava, né, de 3.000, do patrão, certo? Sendo que, se juntarmos esses valores, sairia um valor menor, né, do que o salário dele. Então, essa foi a medida que o governo encontrou para poder ajudar tanto os empresários como os funcionários, né? Vale ressaltar também aqui que a base de cálculo do seguro-desemprego aqui é só para fins de tomar como base, né? E não a título de antecipação da parcela do seguro-desemprego. Ou seja, uma vez que aquele funcionário for demitido, se ele se encaixar nos critérios para receber as parcelas do seguro-desemprego, ele receberá normalmente, certo? O prazo desse benefício é de 90 dias, né? O patrão tem a possibilidade de entrar em acordo até 90 dias com seu empregado. Ele terá que avisar até 2 dias antes do acordo assinado, e após desse acordo, o patrão tem até 10 dias para notificar o Ministério da Economia, que o governo terá 30 dias após a assinatura do acordo para poder efetuar o pagamento deste benefício emergencial ao empregado. E como também é importante falar que a garantia que o empregado tem, né, se ele passou 2 meses recebendo esse benefício, ele terá posteriormente 2 meses de garantia de emprego, né, não podendo ser demitido durante esse período. E para finalizar, o fim desse benefício, como se dá? Se dá de 3 formas: com o fim do estado de calamidade, com o fim do prazo determinado no acordo e com o chamamento, né, pelo patrão do retorno às suas atividades laborais, que ele tem essa possibilidade de encerrar, de chamar o funcionário a qualquer momento para retornar às suas atividades de emprego. E é isso. A suspensão temporária do contrato de trabalho é a possibilidade do empregador de suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante acordo por escrito de forma individual ou coletiva,
ficando desta forma a cargo do governo para pagá-los a título de benefício emergencial, respeitando sempre a base de cálculo da parcela do seguro-desemprego que caberia para aquele empregado específico. Eu preciso fazer algumas observações especiais. Para os empregados que ganham entre R$ 3.315 e R$ 2.202,35, serão obrigatoriamente necessários que se faça o acordo coletivo, ou seja, tem que ser através de sindicatos para esses empregados que ganham entre esses valores. O benefício ele tem que ser pago respeitando a hora salário do empregado e tem que se observar os 3 últimos salários deste. A base de cálculo será a parcela do seguro-desemprego. Vale ressaltar que esse benefício ele não é uma antecipação. O benefício não se confunde com o seguro-desemprego normal e nem prejudica o seguro-desemprego em absolutamente nada, porque ele não é título de antecipação, é apenas uma base de cálculo. Como detalhes que eu posso trazer dessa hipótese é que o empregado ele fica livre para escolher, se ele for segurado facultativo da Previdência, ele fica livre para escolher, optar se vai fazer ou não as contribuições para a Previdência, sem que ele seja prejudicado. E o empregado ele tem que se afastar completamente das atividades laborais. Caso o empregador cobre qualquer atividade de trabalho desse empregado que esteja com o contrato suspenso, ele vai sofrer algumas sanções. Para complementar, o empregado ele terá direito a todos os benefícios anteriormente pagos pelo patrão, quais sejam salário, família, vale alimentação, entre outros. Enquanto o contrato dele estiver suspenso, quando voltar às atividades laborais, ele terá o mesmo prazo de suspensão do contrato transformado em prazo de estabilidade. Então, por exemplo, foi suspenso 2 meses, passou 2 meses recebendo esse benefício emergencial. Quando voltar às atividades laborais, ele vai ter esses 2 meses de estabilidade, ou seja, ele não vai poder ser demitido dentro desse período. Para falar um pouco mais sobre os prazos, como é que ele vai ser aplicado, da seguinte forma. Na suspensão, o prazo é de 60 dias, podendo ser fracionado em até 2 períodos de 30 dias. E esse prazo foi prorrogado pelo Congresso Nacional por mais 60 dias, ficando a cargo do patrão solicitar ou não. O empregado deve ser avisado até 2 dias antes da assinatura do acordo. O patrão tem até 10 dias após a assinatura para levar o acordo que foi feito com o empregado para ser comunicado ao Ministério da Economia. Como eu falei no começo do vídeo, é o órgão competente para, analisar todos os requisitos, desculpa. E o governo terá o prazo de 30 dias após a assinatura do acordo para pagar o benefício emergencial ao empregado. Um detalhe muito importante é que as empresas que faturam acima de 4,8 milhões por mês ficarão responsáveis a pagar 30% do salário do empregado e os 70% ficará a cargo do governo a título de benefício emergencial. O governo pagará os 70% com base na parcela do seguro-desemprego. Já o empregador pagará os 30% de acordo com o salário do empregado. E para fechar esse assunto, a suspensão ela termina com o fim do estado de calamidade, com o fim do prazo estipulado no acordo ou com a comunicação pelo patrão do retorno antecipado das atividades laborais. Eu acho que deu para entender, desculpa aí o nervosismo nessa parte, mas ela acho que ficou bem detalhada e legal para vocês. Olá, quero saudar a todos que estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Dávila Rebeca e para reiterar as falas dos meus colegas em relação ao tema que a nossa equipe ficou para abordar, que é o benefício emergencial de manutenção do emprego e renda, eu quero começar repassando que esse benefício ele se destina principalmente ao trabalhador que, em função da crise causada pela pandemia do Covid-19, se enquadre em uma das seguintes situações. A primeira situação é a redução da jornada do trabalho e do salário, que poderá ser de 25%, 50% e 70%, com prazo máximo de 90 dias. A segunda situação é a suspensão temporária do contrato de trabalho, que tem prazo máximo de 60 dias. A primeira parcela desse benefício, ela é disponibilizada 30 dias após a formalização do acordo.
e as parcelas subsequentes são liberadas a cada período de 30 dias. Uma dúvida comum e frequente é a diferença entre o benefício emergencial e o auxílio emergencial. Bom, o benefício emergencial, ele é voltado para as pessoas que têm vínculo empregatício. Então, ele atende um público diferentemente daqueles que são contemplados pelo auxílio emergencial. O benefício emergencial, ele também se destina aos trabalhadores em regime de trabalho intermitente, os quais tiveram os benefícios concedidos automaticamente. Outro tema bastante discutido no cenário em que a gente está vivenciando é o benefício emergencial e o seguro-desemprego, que também gera uma dúvida bastante comum e frequente na sociedade. Bom, o empregado que teve o seu contrato reduzido ou suspenso e que vai receber o benefício emergencial pelo governo, o fato de ele receber esse benefício poderá impactar ou atrapalhar que, se o empregado for demitido, receba o seguro-desemprego? A resposta é não, certo? Por que gera essa confusão? Porque a regra de cálculo do benefício emergencial leva em consideração a regra de cálculo do auxílio emergencial, certo? É por isso que gera essa confusão. As pessoas pensam assim, da seguinte maneira: se eu for demitido, será que esse benefício emergencial que eu estou recebendo é uma antecipação do seguro-desemprego? Não é, certo? Por que não é? Porque o benefício emergencial, ele tem fundo específico. Ele foi criado pelo governo justamente para fazer frente a esses contratos que foram suspensos ou reduzidos. O valor a ser pago. O valor a ser pago leva em consideração o cálculo base do seguro-desemprego, que varia entre R$ 1.045 a R$ 1.813. A fonte pagadora desse benefício é o Ministério da Economia, certo? Outra dúvida frequente é se pode cumular o benefício emergencial. Sim, o benefício emergencial ele poderá ser cumulado. O empregado com mais de um vínculo, ele poderá receber cumulativamente um benefício por cada vínculo, com redução do salário ou suspensão, certo? Em relação à estabilidade provisória, ela é garantida durante o benefício e após, por um período equivalente à redução da jornada e salário ou afastamento. Em caso de rescisão sem justa causa, o patrão ele estará obrigado a pagar além das verbas rescisórias comuns, das quais vou citar agora: 50% do salário que o empregado teria direito do período de garantia provisória, na hipótese de redução de jornada igual ou superior a 25% e inferior a 50%. 75% do salário que o empregado teria direito do período de garantia provisória, na hipótese de redução de jornada igual ou superior a 50% e inferior a 75%. 100% do salário que o empregado teria direito do período de garantia provisória, na hipótese de redução de jornada superior a 75% ou de suspensão do contrato. Vale ressaltar que não se aplica em demissão por justa causa. Conforme o artigo 7º, inciso 3º, da Medida Provisória 936, a negociação coletiva, elas podem transigir percentuais diferentes de jornada e salário do informado legalmente. A redução de jornada de salário inferior a 25% não recebe o benefício. A redução entre 25% a 50% recebe 25% do benefício.
A redução entre 50% a 75% recebe 50% do benefício e as reduções acima de 75% recebem 75% do benefício. Cabe ressaltar que a aplicação do benefício não poderá ser superior a 90 dias. Bom, gente, concluímos aqui o nosso trabalho e esperamos que tudo que a gente repassou tenha sido de grande aprendizado e conhecimento para todos vocês. Muito obrigada!